Olá pessoal, me chamo William Thiago, sou acadêmico de Direito e hoje falaremos um pouco sobre o direito do trabalho. E para isso, convidamos a doutora Maria Clara, que é advogada especialista em Direito Público e mestre em Administração Pública, além de ser uma exímia conhecedora do direito do trabalho. Olá doutora, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso bate-papo. E para iniciarmos esse bate-papo, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o que é o direito do trabalho. Olá, Thiago. Muito obrigada pelo convite. Bom, o direito do trabalho, ele é um ramo especializado do direito, onde nós vamos estudar as leis trabalhistas relacionadas aí à relação entre empregado e empregador. Nessa relação, a gente tem uma questão de hipossuficiência. Então, o direito do trabalho, ele tem a função de proteger a parte hipossuficiente da relação, que no caso é o empregado. Certo. E, doutora, o que pode ser considerado um trabalho e o que é um empregado? Certo. O trabalho é qualquer atividade intelectual ou física que o indivíduo exerce com a finalidade ali de prestar um serviço ou qualquer outro tipo ali de atividade que ele busque uma remuneração específica. Mas o que é que vai diferir ali de trabalho para emprego, que é o que vale para o direito do trabalho? É exatamente a existência de alguns elementos, como a onerosidade, a habitualidade, a subordinação principalmente, que é quando o empregado ele recebe ordens, né, do empregador, e isso vai caracterizar um empregado e não uma pessoa que está prestando algum tipo de trabalho. Doutora, na sua opinião, atualmente nós temos diversas formas de trabalho. Fala pra gente qual é a forma mais recente ou a mais importante de trabalho e suas características. Então, Thiago, não diria mais atual, mas ainda assim, na minha opinião, é um trabalho muito importante, que foi o reconhecimento e a regulamentação do trabalho doméstico no Brasil, porque esses trabalhadores, eles não tinham uma legislação própria para que regulamentasse esse trabalho. Então, eles não tinham muitos direitos aí que foram conquistados no decorrer do tempo. No caso, a inclusão de FGTS, direito às férias, esses trabalhadores viviam aí em condições em que nós, trabalhadores, no geral, tínhamos o direito, né, garantido constitucionalmente, mas os trabalhadores domésticos não tinham essa regulamentação aí firmada. Então foi uma conquista muito importante para o direito do trabalho no Brasil. E dentre todos os problemas e desafios que o direito do trabalho enfrenta nos tempos atuais, qual é um dos mais preocupantes? Olha, na minha opinião, e diante do cenário atual, hoje nós temos alguns problemas muito relevantes que estão sendo muito discutidos, inclusive no Congresso, com muitos projetos de lei aí recentes. Um deles é a questão do vínculo empregatício em relação a trabalhadores via plataformas digitais, né, quem trabalha para Uber, iFood. Nós temos uma discussão muito grande sobre como regular essas atividades. E outra questão também está muito em voga, é a questão da fraude no que tange à pejotização, que atualmente os empregadores estão forçando ou induzindo os seus trabalhadores, seus empregados, a criar uma pessoa jurídica para que ele vire um prestador de serviço e não um empregado, mas esse trabalhador aí que deveria ser um prestador de serviço, ele continua vivendo como empregado. E aí também a gente entra nessa discussão de qual é o limite da pejotização, se é fraude, o que configura essa fraude. Então esses dois aí, para mim, atualmente no cenário que a gente está, são os maiores desafios que a gente tem enfrentado. Doutora, para finalizar o nosso bate-papo, a produção trouxe
para a gente algumas perguntas, né, que foram feitas através de enquetes sobre o nosso tema que a gente está debatendo aqui hoje, que é o direito do trabalho. E uma dessas perguntas é para o que serve a carteira de trabalho e a previdência social, conhecida também como a CTPS. A carteira de trabalho, né, que atualmente quase ninguém mais usa ela física, todos os registros são feitos aí via computador, ela é o principal instrumento que o trabalhador tem para comprovar ali tanto as suas horas de trabalho quanto o seu contrato frente ao seu empregador, a existência ali de horas extras, férias e outros direitos que esse trabalhador tem. Então, o principal instrumento que a gente tem para fazer essa comprovação. Ok. Temos outra pergunta aqui que é interessante, no que tange a jornada de trabalho, né? O que pode ser considerado uma jornada de trabalho? Em tese, a jornada de trabalho configura 8 horas diárias e 44 horas semanais, é o que a lei dispõe. Certo. E em relação às horas extras, o empregado, ele pode se recusar a trabalhar de hora extra ou é uma forma inquisitória que ele tem que tirar hora extra? Certo, não. Esse empregado ele tem direito a fazer a recusa, inclusive a lei garante que as horas extras elas devem ser previamente combinadas com esse empregado. Certo. E todo empregado ele tem o direito de férias anuais e qual é a remuneração e os dias mínimos? Certo. Esse empregado ele vai ter o seu direito de férias a partir do seu período aquisitivo. O período aquisitivo que a lei garante é de 12 meses e ele tem que folgar ali, ou seja, tirar as suas férias nos próximos 12 meses seguintes. Hoje a legislação fala que essas férias elas podem ser repartidas em 3, são 30 dias ao total, se esse empregado ele não tiver no mínimo 5 faltas injustificadas, lembrando que são faltas injustificadas, ele vai ter direito aos 30 dias de férias. Na lei fala que ele pode repartir essas férias em três vezes e dá o direito também aí a esse empregado de ganhar mais um salário, que é o que a gente chama de férias remuneradas, mais 1/3 desse salário, que seria o correspondente a 1/3 das férias, que a gente chama de terço de férias. Certo. Finalizamos aqui então o nosso bate-papo falando e tirando algumas dúvidas sobre o que é o direito do trabalho. Então, doutora, eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui hoje para tirar essas dúvidas, né? Agradecer pela disponibilidade, que assim, quando a nossa produção entrou em contato, a senhora, sem medir esforços, veio aqui participar desse bate-papo aqui conosco. Então, em nome da Faculdade Uninasal e do nosso grupo do projeto de extensão, quero agradecer a senhora pela disponibilidade de estar aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Ok, obrigado. Nada.